reformulação no Palmeiras. Preciso te atualizar também sobre um ex-jogador do Palmeiras, disputado por 2 clubes europeus, que deve render grana ao Verdão. Para completar, o São Paulo e o Santos de olho em Mike, lateral direito do Palmeiras. Além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a seleção brasileira, que decepcionou em campo, mas garantiu a maior audiência da Globo em 2025. Diante da expectativa criada com a estreia de Carlo Ancelotti dirigindo a seleção brasileira, a média de audiência da Globo foi de 29 pontos, com picos de 30, a maior audiência da Globo do ano de 2025, o que mostra também como a audiência da Globo tem caído. De qualquer forma, esse resultado supera o Argentina 4, Brasil 1, que era até então a maior audiência da Globo, com 27 pontos no mês de março. Para desespero dos responsáveis pela Globo, a maior audiência do futebol no Brasil em 2025 segue sendo da rival Record, maior audiência do futebol e também já registrada na temporada. Final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras teve picos de 32 pontos na TV Record. Sobre o jogo do Brasil com o Equador, o Brasil se sustentou bem defensivamente, até porque o Equador não tinha peças importantes para o ataque, como Ener Valencia e também Gonzalo Plata, então o Equador tinha a bola, mas conseguia agredir pouco a seleção brasileira. Já a seleção brasileira, com a bola nos pés, teve muita dificuldade, criou poucas oportunidades, teve uma grande chance a partir de uma roubada de bola do Estevão, que não foi bem concluída. O 0-0 acabou sendo justo, o Brasil é o 4º colocado na tabela de classificação com 22 pontos. Ele ainda pode perder uma posição se a Colômbia vencer seu jogo nessa sexta-feira. Só para completar, importante lembrar que o Brasil se classifica para a Copa do Mundo de forma automática se vencer o Paraguai na próxima terça-feira, e se a Venezuela somar no máximo 3 pontos hoje e na terça-feira, e a Bolívia fizer no máximo 4 pontos hoje e na quarta-feira. Só para arrematar sobre a seleção, campanha do Brasil como visitante nas eliminatórias bastante ruim. 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Destaque negativo também para Vinícius Júnior, que com a camisa da seleção soma 40 jogos, 6 gols e 5 assistências. Bora falar agora sobre São Paulo e Santos de olho no lateral direito Mike, que pertence ao Palmeiras. O maior interessado é o Santos, até pela presença de Alexandre Matos. O Peixe tem enormes problemas com a lateral e o Matos conhece o Mike dos tempos de Cruzeiro e depois ele levou o jogador para o Palmeiras. Mike super identificado com o Verdão, mas com um contrato somente até 31 de dezembro ele tem perdido espaço. Na atual temporada são só 19 jogos, sendo 2 partidas no Campeonato Brasileiro. O Abel já disse que tem visto o Mike hoje mais como um ponta do que como um lateral direito. E especialmente imaginando que reforços vão chegar para o segundo semestre, para essa função de atacante de lado de campo, é de se imaginar que o Mike perca ainda mais espaço. A partir de 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o São Paulo ou para o Santos a partir de 2026, mas a ideia do Santos era contar com o Mike já a partir de julho. Resta saber se o Abel Ferreira topa esse tipo de acordo. Informação sobre o interesse do Peixe e do São Paulo foi divulgada pelo jornalista Danilo Lavieri. Só para completar, vale contar que o Mike nem sequer saiu do banco de reservas contra Sporting Cristal e Cruzeiro, os 2 últimos jogos do Verdão. Bora mudar de assunto e falar sobre um ex-palmeirense que tem feito sucesso na Ucrânia e está no meio de uma disputa entre clubes europeus. Eu me refiro a Kevin, atacante, ponta revelado na academia do Verdão e que hoje pertence ao Shakhtar Donetsk. O Napoli e o RB Leipzig já fizeram propostas de 40 milhões de euros, mas o time ucraniano afirmou que não sai negócio por menos do que 50 milhões de euros, ou 321 milhões de reais. O Palmeiras acompanha com muita atenção essa negociação, até porque ficou com 10% do valor de uma venda futura. Imaginando que o martelo seja batido em 50 milhões de euros ou 321 milhões de reais, dá para contar que o Palmeiras embolsa 32 milhões de reais. Kevin, que havia se mudado para o Shakhtar Donetsk na temporada passada, operação de 15 milhões de euros. Na atual temporada, titular absoluto na Ucrânia com 35 jogos, 9 gols e 4 assistências, contrato até 2030. Só para completar o noticiário alviverde, contar que o nosso palestra destacou a possibilidade de Matheus Albino, goleiro de 30 anos de idade, que pertence ao CRB, virar reforço do Palmeiras para o lugar do Marcelo Lomba. O Lomba tem pedido para ser negociado, gostaria de jogar no Fluminense, até por isso o Palmeiras busca um substituto para ser alguém que possa ser reserva do Everton. Houve uma negociação com o Gabriel Grando que não avançou. O Matheus Albino chamou demais a atenção, especialmente no jogo contra o Santos, decisão da Copa do Brasil em que o CRB se classifica eliminando o Peixe na decisão por pênaltis, com o Albino fazendo boas defesas. Preciso te atualizar agora sobre a reformulação do Palmeiras.
Desde que assumiu o comando do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira já fez algumas mudanças profundas, abrindo mão de jogadores importantes e também de atletas da base que não seguiam a sua cartilha. E de maneira bem discreta, sem grande alarde, o Palmeiras prepara mais uma reformulação de jogadores veteranos que tiveram seu papel de destaque, mas já não entregam tanto quanto em outros tempos. O Mike, o Marcos Rocha e o Lomba não devem ficar para a próxima temporada. Mike e Marcos Rocha, laterais direitos, embora o Mike tenha jogado um pouquinho mais para frente, agora como um ponta, e o Lomba goleiro. Os três têm contrato até dezembro e não devem ter seus contratos prorrogados, até por uma opção do Palmeiras para rejuvenescer o elenco, diminuir a folha salarial. Marcos Rocha e Mike já poderiam ter saído antes, mas por insistência do Abel eles foram tendo seus contratos prorrogados. O Mike está na mira, no alvo de São Paulo e Santos, ainda não há propostas pelo Marcos Rocha e o Lomba quase se transferiu para o Fluminense alguns dias atrás. O negócio só caiu porque o Palmeiras não conseguiu contratar um reserva para o Everton. Houve uma tentativa com o Gabriel Grando do Grêmio. Nos últimos dias o Palmeiras também sondou a situação do Albino, goleiro que pertence ao CRB. Eu falei em reformulação e saída de atletas, há também a possibilidade de outras baixas, mas aí de jogadores na mira de clubes europeus. Hoje, os principais alvos são o lateral esquerdo Piquerez, da seleção uruguaia, e o volante Richard Rios, da seleção colombiana. O Denner Luiz Calegari, notícia urgente, Abel Ferreira não vai renovar com o Palmeiras. Não dá para cravar ainda, tá bom? Para falar sobre Ezequiel Barco, meio atacante argentino de 26 anos de idade, que pertence ao Spartak Moscou e tem sido muito especulado nos últimos dias como possível reforço de Palmeiras e Flamengo. Quero começar contando que o Flamengo, de fato, tem a intenção de contratá-lo. Já o Palmeiras assegura que não discutiu esse nome nos últimos tempos. Mas, seja para Palmeiras ou Flamengo, a chance de acordo é praticamente zero. Primeiro, porque o Spartak Moscou, que o comprou na temporada passada por 14 milhões de euros, não aceita fazer um negócio por menos de 20 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 130 milhões de reais, valor hoje considerado muito acima da realidade para um atleta que já tem 26 anos de idade. Para piorar, o Ezequiel Barco pretende ficar mais um pouco no exterior. Ele pertencia ao River Plate, foi formado pelo Independiente da Argentina, foi atuar no Atlanta United, voltou para a Argentina para jogar no River Plate até que se mudou para o futebol russo. Por lá ganha o maior salário da sua carreira e pretende continuar no futebol europeu por mais algum tempo, antes de retornar em definitivo para a América do Sul. Além da questão da compra dos direitos econômicos, ainda haveria a necessidade de convencimento do atleta. Na Rússia, desde que se mudou no ano passado, 36 jogos, 14 gols e 9 assistências, números bastante positivos para um meio atacante que teria tudo para se encaixar ao lado do Arrascaeta ou até para jogar no lugar dele. Mas a questão financeira hoje parece ser um enorme impeditivo. E você gosta do Barco? Conhece ele? Já usa espaço para comentar e registra a sua opinião. Fábio Freitas, Januário. Boa noite, Nicola. Tem alguma novidade de contratação de impacto para o Super Mundial relacionada ao Palmeiras? Fábio, a única possibilidade era do Ramon Sousa, atacante paraguaio de 25 anos de idade, que pertence ao Forest. Entre Forest e Palmeiras estava tudo acertado, 14 milhões de euros. Só que o não pediu. Boa noite, Nicola. Você acha que o Jardim está pedindo 1,5 milhão de salário porque o Palmeiras está atrás dele? Everaldo, deixa eu até confirmar, porque essa é uma coisa super importante, né? Que o Léo Jardim pediu 1,5 mil. Se a informação for oficial, ele pediu para não ficar no Vasco, essa é a questão. E aí, por que ele não quer ficar no Vasco? Porque certamente deve ter propostas do ponto de vista esportivo melhores. Eu já contei para vocês há algum tempo que o Palmeiras e que o Cruzeiro tinham intenção de contratá-lo, e mais recentemente, nessa semana, surgiu a informação de um setorista do Flu, de que o Fluminense também tem a intenção de fechar com ele, já programando a sucessão do Fábio. O Fábio tem 43 anos, renovou até o fim do ano que vem, mas a partir daí pode até se aposentar, tá? O Manuel Costa, você não fala que o Palmeiras contratou o jogador bichado, né? O Paulinho tá bichado e você não fala só porque é o Palmeiras. Se fosse o Flamengo, tava detonando. Ô Manuel, sugiro que você assista ao vídeo de hoje cedo. Sugiro. Ou de ontem à tarde, né? Que foi, eu falei da capa.
Tá na capa, é um dos temas da capa. Acho que é o principal tema da capa. É só você procurar aí onde aparece o Paulinho na capa. Não sei se foi ontem à noite ou hoje cedo. Eu chego a citar que o Paulinho pode operar depois do Mundial. E isso se torna ainda mais bizarro, porque a Leila Pereira havia afirmado no fim do ano passado, quando perguntada se contrataria o Neymar, que o Palmeiras, em hipótese alguma, contrataria algum jogador machucado. A Leila não só contratou um jogador machucado, o Paulinho, como operado, sabendo que ele só voltaria em abril, pois o jogador voltou em abril e voltou a sentir dores, não consegue estar 100% depois do Super Mundial. Ele vai passar por um tratamento intensivo e especial para ver se ele se livra das dores, e se não rolar, se ele continuar sentindo dores, ele vai passar por mais uma cirurgia, tá bom? Aqui, cara, essa é uma vantagem. Eu torço para a Portuguesa e isso me permite não ter rabo preso com ninguém. Com ninguém. E eu tento ser o mais justo possível. Fala bem quando tem que falar bem, fala mal quando tem que falar mal de absolutamente todos os clubes, tá bom? Boa noite, Nicola. Para mim, a Abel já teria saído faz tempo. Obrigado por tudo, de verdade, mas já deu. Tá cansado, xaropeta e arrogante ainda mais. Abraços. Eu acho que o Abel é muito vencedor, mas ele só precisa controlar o momento de derrota, né? Quando ele perde, ele é um péssimo perdedor, ele não sabe perder. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, valeu? E a gente segue por aqui. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo e vamos com tudo, vamos que bora e vamos que vamos.